Hoje nossa aula é de ciências, sociedade, natureza, ciências, e vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Vocês já tiveram essa aula lá no Centro de Mídias, então a professora vai só complementar para darmos continuidade e caminhar para a unidade 2. Então, na página 127 de vocês têm a atividade 1.4. A professora já passou um videozinho para incentivar vocês sobre o assunto que irá ser tratado nessa aula. Então, eu quero que vocês, em áudio, certo? Mandem para a professora a resposta dessas perguntinhas. O que acontece com a saúde das pessoas quando há desequilíbrio na alimentação? O que você acha que acontece quando as pessoas comem de forma diferente do que é considerado uma alimentação saudável? O que é para você uma alimentação equilibrada ou adequada? O que você acha que é uma alimentação equilibrada? Existe algum tipo de alimento que não é saudável? Também dê sua opinião. No áudio, lembra de identificar o seu nome e a sua série, tá ok? Na 2, a professora fará a leitura desse texto e das orientações seguintes. Os padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países, inclusive no Brasil. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, de origem vegetal, como o arroz, o feijão, a mandioca, a batata, legumes e verduras, e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para o consumo. Essas transformações, entre outras consequências, causam o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Na maioria dos países e no Brasil não é diferente. A frequência da obesidade, o excesso de peso, acomete 1 em cada 2 adultos e 1 em cada 3 crianças brasileiras. E o diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e a oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como a hipertensão, que é a pressão alta, doenças do coração e certos tipos de câncer. Inicialmente, apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançada, muitos desses problemas atingem agora adultos jovens e mesmo os adolescentes e crianças. Há também doenças causadas pela desnutrição e que, embora o número tenha diminuído intensamente, a desnutrição em crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalecentes em grupos vulneráveis da população. Para evitar as doenças causadas pelo desequilíbrio de nutrientes e o excesso de calorias, é necessário ter uma alimentação saudável e balanceada. Para isso, a escolha dos alimentos ingeridos é essencial. Bom, com esse texto, nós já sabemos e temos uma ideia do quão é importante a alimentação saudável. Dessa forma, no caderno de vocês, eu quero que vocês procurem no dicionário online ou no dicionário físico, nosso famoso Aurélio, algumas palavras e coloquem seus significados. Por exemplo, in natura. O que seria in natura? Processados. Também procurem a palavra processados. Procurem a palavra desequilíbrio. Procurem também desnutrição. E procurem também crônica. Ok? Escrevam os significados nos cadernos e depois mande a foto por e-mail. Na atividade seguinte, pede para a professora fornecer um texto para vocês,
que eu vou fazer a leitura agora e depois vou disponibilizar lá no grupo. Muito bem, agora a professora já pegou 2 textos que nós vamos fazer a leitura sobre alimentação equilibrada. Nessa foto, nós temos a representação de uma pirâmide, só que ela é uma pirâmide chamada alimentar, então uma pirâmide alimentar. Basicamente, ela segue o seguinte padrão: embaixo são os alimentos que nós podemos e devemos consumir com maior frequência. Conforme ela vai subindo, nós temos a diminuição da quantidade de alimentos. Aqui, né, nós temos a chamada ponta da pirâmide, nós temos alimentos que são os processados, são os doces, são os industrializados, que, na verdade, não deveriam ser consumidos. Porém, ainda mais na nossa sociedade, é difícil ficar longe de alguma bobagemzinha, não é verdade? Então, você até pode consumir, mas com muita moderação. Vamos à leitura e à próxima orientação da atividade. O ser humano necessita da energia dos alimentos para realizar todas as atividades diárias e ter um desenvolvimento saudável. Alimentar-se bem, atenção, hein, gente? Alimentar-se bem não significa apenas comer muito. O mais importante é a qualidade do alimento. A alimentação deve ser equilibrada e variada, composta de alimentos que forneçam a quantidade suficiente de nutrientes de que o organismo necessita, proporcional ao gasto de energia. Então, se você é um atleta, obviamente que você vai ter um consumo um pouco maior de certos alimentos. Por exemplo, uma pessoa que come hambúrguer, batata frita, pizza, cachorro-quente, esquecendo-se de verduras, legumes, frutas e leite, certamente terá carência de alguns nutrientes e excesso de outros. O ideal é ter uma alimentação equilibrada. O que você sente quando fica sem comer? Aí nós temos um amiguinho aqui, um personagem que está dizendo: não estou me sentindo bem, passei o dia inteiro brincando e me esqueci de comer. Cansaço e fome indicam que parte das nossas energias foi gasta e precisa ser reposta. As atividades do dia a dia consomem energia e requerem a ingestão de alimentos, que funcionam como combustível para o corpo. Para repor essa energia, o organismo retira os nutrientes dos alimentos que ingerimos. Portanto, você precisa de combustível no seu organismo. E aqui a professora pegou uma tabelinha para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão de nutrientes. São chamados de nutrientes as proteínas, os carboidratos, gorduras ou lipídios, mas são aquelas gorduras boas, como se diz, vitaminas e os sais minerais. Esses são os principais nutrientes que precisam aparecer na nossa alimentação. Os nutrientes como proteína. Quais são as principais funções? Repõem células e tecidos e são responsáveis pelo crescimento, pela construção do corpo. Nós achamos, né, em leite, ovos, carne, feijão e peixe. Carboidratos. Principal fonte de energia para o corpo. Onde encontramos? Nos pães, nas massas, no arroz, farinha, doces e batatas. Lembrando que é sempre bom dar preferência para os integrais, ou pelo menos incluí-los na alimentação. Gorduras ou lipídios, considerados também fonte de energia, ficam armazenados no organismo para suprir a falta de carboidratos, se estes são ingeridos em menor quantidade. Manteiga, óleo, gorduras e margarina.
Vitaminas ajudam no bom funcionamento do organismo. Onde podemos encontrar? No leite, no peixe, nas verduras, nos legumes e nas frutas. Sais minerais desempenham funções vitais em nosso corpo, como formação de ossos e dentes, contração muscular e a coagulação do sangue. Onde encontramos? Olha o peixe de novo, olha o leite de novo, olha as verduras. Então, leite, peixe, algumas verduras, normalmente nas folhas mais verdes, aquelas verdes mais escuras, como a couve, a selga, ovos e sal de cozinha. Lembrando que o sal de cozinha com moderação. O que vocês devem fazer no momento? Esses textos a professora vai colocar em foto lá no grupo, certo? Então, não precisa copiar os textos. Porém, a partir desses textos, vocês irão fazer um resuminho. Vocês vão escrever as partes mais importantes, juntando o texto do ler e escrever, que no caso é o de ciências, lá da página 127, assim como os textos que a professora também leu. Então, retomando, no caderno, após vocês organizarem com cabeçalho, com a data, escrever a palavra ciências, vocês devem procurar o significado das palavras que a professora pediu do outro texto e fazer um resuminho com as partes mais importantes que você considera, ok? Esse texto, assim como as palavrinhas, a professora quer em foto por e-mail, não é pelo WhatsApp. Até mais!